É, comprar um imóvel. A visão romântica da coisa costuma focar muito, tipo naquele momento da entrega das chaves. Sim, a cor da parede da sala, né? Exato. A varanda, onde o café da manhã vai acontecer aos domingos. É um processo super carregado de expectativas emocionais. E projeções de vida mesmo. Com certeza. É um sonho gigantesco para quem nos ouve, para qualquer pessoa, na verdade. Mas a realidade nos bastidores, por trás de toda aquela atmosfera super acolhedora do stand de vendas, é uma engrenagem matemática formidável. É uma máquina financeira rodando ali. Totalmente. E a nossa investigação de hoje foca exatamente nessa arquitetura invisível. Nós vamos analisar um conjunto bem detalhado de imagens capturadas de um software operacional. Uma ferramenta de trabalho real. Isso. O nome do sistema é Simulador Corretor de Elite 4.0-Venda Segura-Demo. Um nome de peso. Né? O propósito desta nossa exploração de hoje é justamente decodificar essa engenharia financeira, a engenharia que os corretores utilizam para estruturar as vendas imobiliárias. É tirar a cortina mágica do processo de vendas. Exatamente. A partir da interface desse sistema, a gente quer entender como as múltiplas variáveis de uma negociação são ajustadas em tempo real e como isso transforma um projeto de longo prazo num cronograma de pagamento super rigoroso. E que precisa ser aprovado pelo banco, claro. Isso, certo. Vamos desempacotar isso? Vamos lá. Eu acho que a premissa de olhar para a interface de um sistema B2B, um sistema feito para empresas, para entender um mercado é algo muito revelador. Aham. Porque o design e os fluxos de um software acabam expondo as prioridades reais de uma indústria. E os gargalos também. Não é só um monte de campo de preenchimento solto. Exato. Não estamos observando apenas campos e botões, mas estamos diante de um painel de controle focado em duas coisas fundamentais: mitigação de risco e alavancagem de crédito. Que é onde o jogo realmente acontece. É o ponto exato onde a ansiedade do consumidor encontra a rigidez das políticas de crédito governamentais e, claro, as margens de lucro das construtoras. É uma fricção gigante. E a forma como essa tecnologia foi arquitetada para gerenciar essa fricção diz muito sobre a maturidade do mercado hoje em dia. O primeiro ponto que merece a nossa atenção é logo o pórtico de entrada do sistema, a tela de login. A primeira impressão. Sim, visualmente a interface adota uma estética institucional muito clara, tem um fundo azul marinho bem profundo e um logotipo em tons de dourado, exibindo uns edifícios estilizados. Passa aquela ideia de solidez, né? Total. Tem uma comunicação visual imediata de segurança corporativa ali. Só que o elemento mais intrigante dessa tela de entrada não é o logo. É um pequeno aviso em texto vermelho logo acima do campo de senha. O gatilho mental. Isso! A mensagem é super direta. Acesso provisório, restam 5 dias. E fascinante. Antes mesmo do profissional de vendas acessar o painel para gerar urgência de compra no consumidor final, a própria plataforma já impõe um gatilho de escassez em cima do usuário do software. Sim, lembrando que o tempo da versão de demonstração está acabando. Essa dinâmica ilustra muito bem o modelo de negócios de software por assinatura de hoje. O famoso SaaS. Exatamente. A ferramenta utiliza princípios de urgência comercial contra o próprio vendedor. É uma camada de psicologia comportamental pura ali, aplicada na própria ferramenta de trabalho dele. Genial! E o que consolida a relevância dessa plataforma está documentado no rodapé dessa mesma página inicial, sabia? A assinatura dos criadores. Isso. Porque a assinatura de desenvolvimento não pertence a uma daquelas grandes corporações do Vale do Silício. Nem há uma agência de tecnologia genérica. Não. O crédito é atribuído a Lourenço Júnior, que se identifica explicitamente como consultor imobiliário. Ele até coloca o número de registro profissional dele, o Cresce, lá de São Paulo, e tem também o suporte de Rodrigo Dias na gestão de TI. E isso muda completamente a perspectiva da nossa análise. Completamente. Por quê? Porque o software não foi concebido por desenvolvedores isolados num escritório tentando adivinhar as dores do mercado imobiliário. Pessoas que nunca venderam um apartamento na vida. Guiada por alguém que atua na linha de frente. Alguém que respira a originação de crédito e a estruturação de vendas todo dia. É uma solução forjada a partir das ineficiências diárias ali do balcão de negociações. Resolve o problema real. E o fato da autoria vir de um profissional do setor explica a precisão cirúrgica de certas funcionalidades
que a gente vai ver. Desenvolvedores externos muitas vezes criam aquelas interfaces esteticamente perfeitas. Lindas, mas inúteis na prática. Sim, funcionalmente distantes da realidade operacional. Aqui não. Aqui vemos uma ferramenta desenhada para resolver o problema crônico do corretor. Que é perder venda. Perder a proposta por erro de cálculo na composição de renda ou falha na interpretação daquelas tabelas complexas de subsídios. E essa conexão com a realidade pesada do mercado fica ainda mais evidente na tela do dashboard principal, especificamente no aviso legal que acompanha a ferramenta de simulação. O choque de realidade jurídica. O sistema exibe um botão de destaque chamado Simulador Caixa 8W. E para quem acompanha os trâmites de financiamento no Brasil, a menção a esse W8 sugere logo uma integração. Ou pelo menos um espelhamento bem direto com a arquitetura dos sistemas internos da Caixa Econômica Federal. Exatamente. E logo abaixo dessa interface tem um texto de advertência jurídica muito rigoroso. O aviso estipula que aquelas condições expostas ali são apenas simulações, sujeitas à aprovação final. Sempre sujeitas à aprovação. E que a garantia daquelas condições depende exclusivamente da análise de crédito oficial, que é o momento em que o banco atesta a viabilidade da operação de verdade. E essa cláusula de isenção é um mecanismo fundamental de gestão de expectativas. E de proteção legal também. Para blindar o corretor. Para blindar todos. A operação de vendas exige que o profissional seja super persuasivo, que ele construa um cenário de viabilidade ali para o comprador. Mas o software introduz um limite muito claro. Mostrando quem manda de verdade. Isso, lembrando que a aprovação não é um direito garantido pela construtora ou pelo corretor. É uma prerrogativa do Comitê de Crédito do banco. Ao formalizar isso logo na interface, o sistema acaba padronizando o discurso do vendedor, Evitando problemas. garantindo que o entusiasmo daquela negociação acalorada não vire uma promessa com peso jurídico antes da assinatura do banco. E avançando para o fluxo de trabalho em si, o operador precisa inserir os dados do empreendimento e do cliente na aba de simulação técnica. E olha aqui que a coisa fica realmente interessante. Ah, com certeza. A própria validade da simulação já reforça o aspecto temporal. Sim, nas imagens que temos, o documento gerado em 25 de fevereiro de 2026 traz uma data de expiração para 2 de março de 2026. Ou seja, poucos dias. A urgência que a gente viu lá no login agora é transferida para a proposta do cliente. Mas o aspecto central dessa aba é como eles fragmentam o conceito de preço. Não é um número só. Não, o painel não trabalha com a ideia de um valor do imóvel unificado. Ele apresenta dois campos paralelos: o valor avaliação caixa e o valor de lançamento. E a coexistência desses dois valores na mesma tela é a essência pura da modelagem financeira imobiliária. Explica melhor como isso funciona na prática. Para o público em geral, o preço de um ativo é simplesmente o valor pelo qual ele está sendo vendido ali no momento. O preço da etiqueta. Exato. Mas a estrutura de financiamento opera com duas realidades que acontecem ao mesmo tempo. O valor de lançamento representa a estratégia da construtora. O quanto ela quer ganhar. Reflete os custos da obra, o gasto com marketing e a margem de lucro que eles querem. Já o valor avaliação caixa é outra história, É o parâmetro de mitigação de risco do banco. que costuma ser mais baixo, certo? Geralmente sim. É a avaliação conservadora da garantia. Ou seja, qual é o valor real daquele apartamento se o banco precisar tomar o imóvel e leiloar para cobrir uma dívida se o cliente parar de pagar. Entendi. E a complexidade do trabalho de vendas é justamente estruturar uma proposta que consiga juntar a ambição da construtora com essa segurança exigida pelo banco. Sem deixar o cliente assustado no meio do caminho. E para ajudar nessa convergência, o sistema dá ao corretor uma série de variáveis flexíveis, os famosos adoçantes da venda. Os descontos. Sim, o painel lista campos maravilhosos, como desconto de lançamento e desconto campanha mês. Mas tem um elemento ali de um apelo tático muito forte. Um campo só para documentação mais ITBI grátis, com um indicador de 4%. Isso é uma cartada mestre. Porque para quem compreende o ciclo de compra, as taxas de cartório e o imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, dão uma paulada na conta bancária do comprador na hora da assinatura. É uma descapitalização severa. Transformar esse custo gigante num benefício quantificado dentro da simulação muda totalmente a percepção de valor da oferta.
Tudo isso entra no total de benefícios construtora. Essa engenharia por trás da isenção do ITBI é uma ferramenta clássica de fechamento, porque o consumidor, na grande maioria das vezes, já raspou o tacho da liquidez dele para conseguir pagar a entrada. Já juntou tudo que tinha. Sim, já esgotou os fundos. Aí ele se depara com custos de transferência que chegam a 4% do valor do imóvel. Isso paralisa a transação na hora. E o que o software faz é genial. Ele internaliza essa despesa na margem da construtora e apresenta para o cliente como um subsídio privado, um presente. E uma vez que essa equação de descontos está ajustada, o desafio passa a ser montar o capital do comprador, que acontece na seção Simulação Portal Caixa. Exato. Nessa etapa, a plataforma para de olhar para os descontos da empresa e começa a caçar dinheiro do lado do cliente. Mapear os ativos. Os campos ali exigem dados da avaliação bancária e incluem rúbricas bem específicas, como o saldo do FGTS. Que é fundamental no Brasil. E, além disso, tem as políticas de incentivo habitacional. O painel mostra campos para o subsídio Gov federal e o programa Casa Paulista. A lógica é empilhar dinheiro de tudo que é lado. Juntar o saldo retido lá na conta de trabalho do cliente com as subvenções diretas do Estado. Tudo para compor a capacidade de pagamento inicial, até chegar na métrica de ouro dessa fase. O total aprovação. Isso. O número que diz que o negócio pode andar. E a sofisticação desse processo, o que é brilhante aqui, é a abstração de toda a burocracia governamental. Como assim? Pensa bem. Programas estaduais e federais têm critérios de elegibilidade que são super complexos. Dependem de faixas de renda muito específicas, localização geográfica, tipo de imóvel. É um pesadelo de regras. Sim, é papelada infinita. Mas, ao consolidar essas políticas públicas em campos ali dentro do sistema, a ferramenta transforma uma assistência social super burocrática numa simples variável operacional de crédito. Num número na tela. Exato. Se o fluxo financeiro do cliente não demonstrar capacidade de pagar o valor nominal, o corretor ali na mesma hora recalcula a alocação do FGTS junto com o teto do subsídio. Ele vai testando até encaixar. Até que o valor a ser efetivamente financiado pelo banco caia na faixa de risco que o banco aceita. E tudo isso ocorre em frações de segundo. Depois de definir esse capital disponível, a nossa investigação chega no núcleo de como a dívida vai ser paga ao longo do tempo. As opções estratégicas de pagamento. Os cenários. Sim. Antes de ramificar os cenários, a interface mostra a base de cálculo principal. É um resumo com 8 indicadores consolidados. Tem as avaliações, os descontos, a soma dos subsídios e o saldo final que precisa ser financiado. A fotografia do negócio. Com essa base pronta, o sistema apresenta a opção 01, Fluxo durante obras, que é a modelagem financeira mais tradicional para quem compra imóvel na planta. Essa primeira opção é o cenário ideal. É a métrica de risco mais baixa para a construtora, porque o cronograma de pagamento vai acompanhando a evolução física dos tijolos sendo colocados na obra. E a quantidade de detalhes nos campos é notável. O fluxo exige uma entrada com a construtora, seguida de um sinal que está parametrizado em 5%. Padrão. O saldo residual desse período da obra é então fatiado em intermediárias. O exemplo da tela mostra 3 parcelas dessas. Depois tem a tradicional parcela chaves, que é vinculada à entrega física do apartamento. E costuma ser uma parcela bem gorda. Muito. E, por fim, o saldo parcelas obras, diluído num cronograma ali de 36 meses. E aí, se a renda do cliente aguenta a pancada desse fluxo primário, sem bater nas travas de risco, o sistema responde com o maior validador visual possível. O botão verde brilhante. Indicando aprovado em caixa alta. E essa é a confirmação do algoritmo de que a proposta protege tanto a taxa de retorno da construtora quanto as regras de comprometimento de renda do banco. Tá tudo seguro. Mas o verdadeiro teste de fogo da plataforma acontece quando essa opção 01 não cabe no bolso do cliente. Que é o que mais acontece no dia a dia. É aí que o corretor precisa explorar os cenários alternativos, as opções 02, 03 e 04. Essas abas introduzem uma flexibilização da dívida. Um fôlego extra. O cronograma que antes acabava na entrega das chaves, agora ganha uma sobrevida através das parcelas pós-obras. Os dados na tela indicam um limite de 5% alocado no campo Max pós-obras. Gerando parcelamentos estendidos por até 24 meses adicionais depois que o prédio já está pronto. E estender esse recebimento para o período pós-entrega altera muito a exposição ao risco da construtora, não é? Muda de forma substancial,
Porque nesse modelo a construtora não está só construindo, ela assume temporariamente o papel de banco. Ela financia diretamente uma fração do saldo devedor. Em paralelo com o financiamento bancário normal. Exatamente. O cliente está pagando o banco e pagando a construtora ao mesmo tempo. E para controlar essa exposição dupla, o sistema tem uma trava de segurança sistêmica muito forte. Eu notei isso. Fica ali no campo porcentagem max renda bruta. E ele está rigidamente cravado com o número 20. Esse limite de 20% é uma barreira arquitetural muito interessante de se observar. O software ativamente bloqueia propostas onde a soma da dívida com a construtora passe de 1/5 da renda bruta que o cliente declarou. Tem que bloquear. Considerando que o financiamento do banco já vai engolir outra fatia gigante dessa mesma renda, o sistema garante que o cliente não sofra um estrangulamento financeiro. O que, na prática, resultaria no distrato, que é o pior cenário para todo mundo. É a devolução do imóvel. O que é fascinante aqui é a implicação mais profunda dessas opções alternativas. Conta mais sobre isso. A implicação não é só matemática de calcular parcela, ela é organizacional. Como a empresa funciona por dentro? Isso. Ao forçar os limites do fluxo de caixa nessas opções, 03 e 04, esticando os prazos no limite, a gente nota uma mudança clara na resposta de validação do sistema. O indicador verde de aprovação simples, aquele botão bonitão, ele simplesmente desaparece. A mudança na nomenclatura ali é sutil, mas ela define o peso da operação. Na opção 02, o status já evolui para aprovado/vertical consultor ADM. E quando vai para os cenários de risco máximo, nas opções 03 ou 04, a leitura muda para aprovado/vertical consultor ADM/gerência. Ou seja, o sistema deixou de ser só uma calculadora. Ele virou um controlador de hierarquia da empresa. Um guardião das regras. É a implementação prática de uma governança corporativa que atua de forma invisível. Em vez de depender do bom senso do corretor. Ou de ficar interrompendo o gerente toda hora para pedir aprovação verbal, o limite de autoridade já está codificado ali no botão. O operador sabe na mesma hora que a conta matemática fecha, mas que o risco é alto demais para ele fechar sozinho. A matriz de risco da empresa exige uma assinatura digital do supervisor para liberar aquele parcelamento esticado. Isso não apenas padroniza as vendas, mas protege muito o caixa da empresa. Evita que condições de exceção, que deveriam ser raras, virem a regra geral só para bater meta. É uma demonstração cristalina de como a tecnologia de ponta consegue alinhar o desespero comercial por vendas com as políticas de compliance da diretoria. E tendo o cenário aprovado, seja direto pelo sistema ou com a bênção do gerente, a negociação precisa ser amarrada antes que a vontade de comprar do cliente evapore. O tempo é o inimigo número 1 do fechamento. E isso nos leva à base do painel, a seção final que a gente poderia chamar de o mecanismo de conversão imediata. A interface do matador de vendas. Abaixo de todas aquelas tabelas de amortização complexas, o sistema apresenta uma paleta de botões focada puramente na distribuição rápida da informação. Porque a eficiência da venda depende de encurtar o tempo de resposta. O corretor tem ali opções tradicionais, claro, como gerar PDF num botão amarelo e imprimir num botão branco. Mas o foco tático mesmo está nas ferramentas de mensagem instantânea. Os canais digitais. Mando verde. Gigante. Largo, destacado, já com a logomarca do WhatsApp e logo embaixo dele, trabalhando junto, um botão azul, estruturado para solicitar documentos via WhatsApp. Tem também um botão de limpar dados para zerar tudo para a próxima vítima. Digo, o próximo cliente. Mas essa integração nativa com o WhatsApp não é só uma comodidade qualquer. Ela é uma reestruturação completa da velocidade de fechamento da operação. Totalmente, porque o ciclo de decisão na hora de comprar um apartamento sofre de uma volatilidade emocional absurda. A pessoa acorda querendo comprar e dorme querendo desistir. Exato. Historicamente, a falta de informação e a lentidão para montar uma proposta criavam um vácuo de tempo muito perigoso. Se a proposta dependesse do corretor mandar uma planilha no dia seguinte por e-mail, A racionalidade do cliente assumia o controle. Ele esfriava, pensava nas dívidas, ou pior, abria espaço para ir na concorrência visitar outro plantão. mas ao integrar o disparo do PDF documentado, junto com a solicitação formal de envio de documentos, tipo RG e Olerite,
direto para o celular que já está na mão do cliente, O sistema simplesmente tritura a fricção do processo. a transição entre aquela fase abstrata de estar apenas conversando e o compromisso formal de mandar documento acontece em tempo real, enquanto os dois ainda estão sentados tomando café. O cliente recebe as condições todas formatadas, o cronograma inteiro das parcelas e a lista do que ele precisa mandar antes mesmo de levantar da cadeira. A velocidade de resposta mata a preguiça e acelera a fase chata da burocracia documental. A arquitetura inteira desse simulador foi feita para criar exatamente o que o nome de batismo dele promete: uma venda segura. Segura em todos os ângulos. Seguro para o banco, que vai receber uma proposta redondinha nos padrões dele. Segura para a construtora, que tem as margens e os riscos protegidos por código. E super ágil para o operador, que não precisa ser nenhum gênio da matemática financeira para conduzir a operação. Então, o que isso tudo significa para nós? Consolidando a nossa análise estrutural de hoje. Vamos ao resumo. A dissecação dessas interfaces do simulador corretor de Elite 4.0 revelou para a gente que a venda imobiliária moderna é pilotada por algoritmos muito rigorosos. Algoritmos de alavancagem de capital. Nós observamos aquela distinção vital entre o valor de etiqueta do mercado e a avaliação de risco dura do banco. Analisamos como a plataforma engole o capital de poupança compulsória do FGTS e os subsídios do governo para contornar a falta de dinheiro na mão do comprador. A mágica dos descontos. Verificamos também aquelas travas de proteção de 20% da renda bruta e a forma genial como a governança da construtora é automatizada, com as aprovações exigindo gerência. E vale lembrar que o sistema mapeia o risco num horizonte de 3 anos durante a obra, e depois se estende isso com um cuidado extremo para o período pós-chaves. Tudo isso amarrado por uma interface com botões vibrantes focados na conversão na hora via WhatsApp. Compreender a mecânica que roda por trás dessas telas acaba desmistificando totalmente o processo de aprovação de crédito. O que antes a gente via como um processo obscuro, cheio de idas e vindas burocráticas e lentas, Se revela, na verdade, como uma matriz super eficiente, desenhada, como a gente viu, por quem realmente sente as dores operacionais do setor no dia a dia. é inegável o peso que soluções criadas na trincheira têm sobre o mercado. A digitalização do atendimento vai muito além de ter um tablet bonito na mesa. Ela altera o fluxo de capital, mas avaliando o nível de autonomia brutal que essa ferramenta tem, fica uma reflexão estrutural interessante sobre o futuro. Uma reflexão provocativa, eu diria. Por favor. Vale muito a pena a gente pensar no seguinte. Nós acabamos de analisar a fundo uma arquitetura de software inteira desenhada para otimizar o trabalho do intermediador, o corretor. Dando superpoderes para ele. Exato, o poder de processar cálculos financeiros avançados, integrar regras do governo e respeitar limites institucionais em 2 segundos. Tudo num clique. Mas, se a inteligência de preço, o enquadramento nas regras do banco e a gestão de risco já foram 100% traduzidos para a linguagem de código de um software, Onde o humano entra nisso? até que ponto a figura do intermediário na ponta vai continuar sendo imprescindível? É uma excelente pergunta. Se a ferramenta já tem a lógica de aprovação perfeita, quanto tempo vai demorar até que essa mesma interface, talvez com visual um pouquinho mais amigável, seja disponibilizada direto na mão do comprador final? Sem precisar ir no stand. Exatamente. Fica a reflexão sobre se a hipereficiência tecnológica, que hoje dá superpoderes para o consultor imobiliário, não carrega dentro dela mesma a semente da destruição da profissão, a desintermediação total do setor. O próprio software substituindo o usuário dele. É um paradigma fortíssimo a ser considerado da próxima vez que a gente acompanhar o lançamento de sistemas parecidos. Algo para quem nos ouve ter em mente na próxima vez que for assinar um contrato. Avaliar como o design de um simples painel de vendas pode sinalizar a obsolescência de toda uma estrutura de mercado. Isso mostra a importância de sempre olharmos além da superfície brilhante da interface. Olhar para as engrenagens. Nós agradecemos imensamente a quem nos escuta por acompanhar mais esta análise detalhada sobre os sistemas que desenham a economia invisível ao nosso redor. Mantenham o espírito crítico sobre as tecnologias que guiam nossas grandes decisões. Até a nossa próxima exploração. Comprar um imóvel. A visão romântica da coisa costuma focar muito, tipo naquele momento da entrega das chaves. Sim, a cor da parede da sala, né? Exato. A varanda, onde o café da manhã vai acontecer aos domingos. É um processo super carregado de expectativas emocionais. E projeções de vida mesmo. Com certeza.
É um sonho gigantesco para quem nos ouve, para qualquer pessoa, na verdade. Mas a realidade nos bastidores, por trás de toda aquela atmosfera super acolhedora do stand de vendas, é uma engrenagem matemática formidável. É uma máquina financeira rodando ali. Totalmente. E a nossa investigação de hoje foca exatamente nessa arquitetura invisível. Nós vamos analisar um conjunto bem detalhado de imagens capturadas de um software operacional. Uma ferramenta de trabalho real. Isso. O nome do sistema é Simulador Corretor de Elite 4.0-Venda Segura-Demo. Um nome de peso. Né? O propósito desta nossa exploração de hoje é justamente decodificar essa engenharia financeira, a engenharia que os corretores utilizam para estruturar as vendas imobiliárias. É tirar a cortina mágica do processo de vendas. Exatamente. A partir da interface desse sistema, a gente quer entender como as múltiplas variáveis de uma negociação são ajustadas em tempo real e como isso transforma um projeto de longo prazo num cronograma de pagamento super rigoroso. E que precisa ser aprovado pelo banco, claro. Isso, certo. Vamos desempacotar isso? Vamos lá. Eu acho que a premissa de olhar para a interface de um sistema B2B, um sistema